Olá, amigos. Vocês já imaginaram uma situação em que, durante o voo, o avião não consiga fazer o controle de pressurização a ponto das pessoas começarem a se sentirem mal, né? É, Devido à falta de ar, né? A pressão ambiente não está adequada, né? Pois bem, para chegar a esse ponto, é porque alguns fatores, né, de falhas latentes se juntaram e a ponto de provocar esse incidente ou até mesmo um acidente. Ok? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre uma situação que pode provocar esse tipo de incidente ou acidente. Digamos que uma, uma comissária ou até mesmo um passageiro se sinta incomodado com um pequeno chiado, como se fosse um furo de pneu, né? Ou aquele barulho constante mesmo de um ar, de um vazamento pneumático, né? Aí ele vai e reporta para a comissária, e a comissária, por sua vez, passa esta informação para a tripulação técnica. Ok? Os tripulantes vão tentar enquadrar, não vão criar um repórter para ser averiguado pela manutenção na primeira oportunidade, no primeiro pouso. Então, o comandante ele vai tentar enquadrar esta observação lá no manualzinho de repórter de voo, né, que é o FRM. Pois bem, aqui eu peguei o exemplo FRM, em que ele vai lá na parte de cabin fault, já que foi um repórter proveniente da cabine de passageiro. Okay? No cabin, ele vai clicar lá, vai abrir, ou clicar ou abrir a página, no caso. E como se trata de ruído, né, de um vazamento de ar, ou do pneumático, ele foi procurando lá a melhor opção para enquadrar o repórter, e ele achou aqui, ó, na parte de miscelâneas, na cabine geral, achou esse código aqui, Air Nose in Cabin, né? Audível, ou seja, foi observado através do barulho, do ruído criado, né? Esse código de falha, então, foi enquadrado aqui como M56E1. Pois bem, então ele pegou, né, essa observação e muito provavelmente a comissária vai reportar da onde estava, qual é o local, né, que o barulho fica mais intenso, né, próximo a que porta ou que área do avião o barulho se apresenta mais intensamente. É importante salientar, muitas das vezes, que além do barulho, se for uma questão de vazamento pneumático, do sistema pneumático, né, dos dutos de ventilação, de refrigeração, esses dutos trabalham com temperaturas altíssimas. E muitas das vezes a área em que há o vazamento, a parede fica quente. Tá? Então dá para diferenciar entre um vazamento pneumático e uma falha de vedação para pressurização. Ok? Então isso aí é um dado a ser comentado. Já passamos por situações né, próximas ou dentro desse contexto. Bem, o mecânico, depois que a aeronave, né, pousar e o mecânico for lá na cabine dar uma olhada nos repórteres,
O mecânico vai pegar, vai anotar esse repórter, principalmente o código, e vai buscar no fim, que é o manual, né, de isolamento de falha da manutenção. E no fim, ele vai buscar lá no front matter, que é como se fosse o índice geral dos capítulos. No front matter, ele vai vir aqui, ó, cab fold index, correto? Que é onde ele vai, através do código que ele anotou, buscar, né, maiores detalhes a respeito desse repórter. Então, ok, ele vai buscar aqui, ó, Fault Isolation Manual, Fault Code, e ele encontrou aqui, ó, M56 é 1. A descrição bate, confere, né, com o que foi reportado. E neste fim, ele vai ter aqui essa coluna que manda ele seguir, né, conduzir para o fim capítulo tal. Observe aqui que esses outros itens, tá, assim, método da aerolínea, né? Normalmente são repórteres voltados para manuais específicos de equipamentos específicos ou sistemas específicos, como se fosse um CMM, que é aquele manual de oficina, tá? O manual de bancada, ok? Então, são manuais à parte que a operadora vai disponibilizar para o mecânico. O exemplo disso é um sistema de multiplex, né, de entretenimento ou algo parecido, tá? Que são manuais que os fabricantes disponibilizam, que são específicos para aquela aeronave, de acordo com a opção que a operadora fez de montar, né, a sua aeronave. Muito bem. Voltando aqui ao nosso exemplo, então ele manda a gente buscar no capítulo 52, né, na seção 11, né, e item 819, a continuação para pesquisarmos o que pode estar provocando esse barulho, né? Barulho de ar. Ok. Então vamos lá. Vamos lá. No fim, aqui eu botei essa página aqui, deixa eu minimizar um pouco, que seria uma outra forma de chegar ao mesmo resultado, que é através do cab fault list, tá? Sendo que aí você vai não por através do código, mas vai através do enunciado, tá? Então seria uma outra forma de chegar ao mesmo resultado. Muito bem. Vamos lá no capítulo do fim, né? Capítulo 52, 11, está aqui. E eu fui abrindo aqui as páginas. Essa primeira linha aqui, o 521100-101, seria o que a gente chama de árvore de pesquisa, né? Onde é aquele organograma que vai te questionando e, de acordo com a resposta, você vai indo para um procedimento ou outro, ok? E aqui nós temos 521100, vamos buscar a task, né? A tarefa 819, está aqui, ó. Bate com o enunciado e vamos clicar para abrir o arquivo aqui, no caso do 819. Muito bem. Clicando, então, chegamos, né, ao passo a passo de como solucionar ou identificar o que pode estar provocando esse ruído, né? Como se fosse um ar
vazando de um pneu. Lembrando, né, destacando essa questão, a princípio, muita gente que não observa pode, mas isso daí, que perigo isso acarreta? Dependendo, né, isso daí pode ser apenas uma ponta do iceberg. Ou seja, se não se solucionar ou sanar esse probleminha, ele pode se tornar um problema ainda maior e gerar, né, um ponto de vazamento em que o avião não consiga pressurizar mais, né? A fuga vai se tornar tão grande nesse pequeno ponto, né, que isso aqui foi observado, que você não vai ter mais esse controle de pressurização, como eu comentei no início desse vídeo. Tá? Por isso é de extrema importância dar atenção a itens como esse, a repórter como esse, ok? Se de certa forma não puder ser solucionada em definitivo na sua base, você vai buscar verificar a dimensão do problema e passar o que for possível, da forma mais segura possível, para uma base maior, para que o problema seja solucionado em definitivo. Ok? Então, seguindo aqui os procedimentos, ele descreve aqui o barulho, né, ouvido na cabine, as possíveis causas. Ele cita aqui todos os tipos de porta de entrada da aeronave, portas de serviço, né? A porta de entrada normalmente é do lado esquerdo e a de serviço do lado direito. É onde encosta aqueles caminhões da comissaria, né? Para abastecer que eles chamam de cozinha, né? Que são as galleys da aeronave, colocar comida, né? É onde o pessoal de limpeza também tem acesso para fazer aquela limpeza rápida entre um trânsito e outro, né? Ele cita aqui dos porões de carga fronteiro e traseiro e o bulk cargo. O bulk cargo é aquele porão menorzinho para alojar pequenas malas ou um compartimento a granel, que a gente costuma chamar. Além disso, os painéis, os compartimentos de acesso de equipamento eletrônico, que eles chamam de porão eletrônico, está aqui, ó, né? Saídas de emergência, que fica sobre a direção das asas, do dorso da asa, né? E aqueles painéis que são tidos como painéis de alívio de pressão, né? Que eles chamam de Pressure Relief Door. Também podem, os selos podem estar danificados ou desgastados a ponto de gerar esse vazamento, essa passagem de ar, né? Já que o avião trabalha na condição, né, como se fosse um balão. Se você tiver um pequeno furo, um pequeno orifício, o ar vai escapar por este orifício. Ok? Seguindo aqui no procedimento de isolamento de falha, ele descreve aqui, ó. Inspecione a vedação, né, da porta aplicada em todos os locais de porta próximos da onde foi ouvido, né, sentido o vazamento, ouvido o vazamento. Então, digamos que a comissária escutou do lado direito, próximo à porta 1, né? Então, você vai ter que averiguar na porta que ele chama aqui de Galley Service, número 1, vai procurar buscar no compartimento eletrônico próximo a essa área e até mesmo no porão de carga fronteiro, para ver se você consegue identificar algo de anormal
na vedação destas portas. Então, você observa que as possíveis causas se concentram nesse cio que tem nas portas do avião. Então, ele pede aqui, para você se basear no manual de manutenção, page block, né? 52, capítulo 52, seção 9, né, da unidade 00. E aqui o task, né, o bloco de páginas, isso daí já falamos num vídeo sobre manuseio de manuais, sobre esse bloco de página, né? Então aqui no 801, parágrafo 1B e C. Legal. Então, vamos lá no arquivo do manual de manutenção e chegamos aqui no manual de manutenção. Agora saímos do fim, fomos para o manual de manutenção, o AMM, e fomos na referência dada lá no procedimento de isolamento de falha, como ele havia conduzido, né? De cara, ele já parte aqui, 801, bloco de página, se refere a reparos. Então vamos lá, clicando no arquivo de reparos, como ele havia dito, parágrafo 1, B e C, mas já que tem o A aqui, o A ele fala basicamente sobre o reparo, instrução de reparo, né? Desse capítulo, ele aborda reparos voltados para a estrutura das portas de entradas principais. Mas também ele fala que esse mesmo procedimento é utilizado para portas de acesso e outras vedações nas portas em geral. Ele fala aqui também que a selagem das portas serve para evitar, né, para prevenir perda de pressão de cabine, como eu havia comentado, né, nas diversas portas. Eu vou mostrar até na figura. Ok? Fala também aqui dos tipos de vedação. Nós temos a vedação, que é essa blade seal, que eu vou mostrar a figura, que é como vocês podem associar aquela borracha do rodo, né? Puxa água, o rodo caseiro, né? Aquilo que eles chamam de blade seal. O bulb seal é como se fosse um tubo, né, preso a uma estrutura, a um trilho, né, metálico. Vai fazer o papel também de vedação, ele vai ser comprimido. E esse diafragma seal, a gente pode comparar como aquela borracha de geladeira que ela é toda confeccionada com uma ação própria, né, moldada para aquela vedação para a função de vedação da geladeira. Então vamos observar aqui as figuras que eu separei, as diversas portas, né, tipos de portas, né? Tem uma porta de acesso, a entrada do avião. Alguns modelos de aeronaves nós temos até uma porta de carga do lado esquerdo, né? Outra porta de acesso principal, e essas portas são numeradas. Okay? Observe aqui, esse daqui no caso é um 747, que é o upper deck, que é a porta de entrada lá para o segundo andar, né? Porão eletrônico, nós temos aqui acessos para o porão eletrônico fronteiro, né? Outro porão eletrônico central, ok? Porão de carga fronteiro, traseiro e o bulk cargo está aqui. Opa, aqui é bulk cargo,
seria esse aqui. Então são todas portas, como ele havia citado, que possuem vedação em função da pressurização da aeronave. Ele não mostrou aqui, mas nós temos também algumas aeronaves as portas de emergência, né, localizadas acima, no dorso da asa, na direção do dorso da asa, ok? E também podem sofrer problemas de vazamento. Muito bem. Aqui eu coloquei essa figura, que existe um ajuste de batente da porta, né, para o quanto a porta vai encostar na estrutura da aeronave. E esses batentes eles têm regulares, mas dificilmente isso daí vai surgir, né, durante o voo ou durante o trânsito, né? Isso aí, mas e isso por sinal é o tipo de ajuste a ser feito, eu recomendo, numa base maior, ok? Aqui nós temos então fotos do tipo do Blade Seal, que são aquelas lâminas, que eu comparei até com rodo caseiro, tá vendo? Nós temos a estrutura metálica, temos o encaixe aqui em que a borracha corre durante esse perfil, por entre esse perfil, tá? Nós temos aqui vários formatos, então, do tipo blade. Nessa figura aqui aparece a borracha e as áreas em que ela pode sofrer reparo, né? E aqui está ela de perfil, né? Aqui e dependendo da área em que você fizer o reparo, você vai entrar numa classificação, um tipo de vedação oscilante a ser colocado na superfície, ok? Vamos ver mais à frente. Então, por exemplo, esta área aqui, ela sofre um esforço de flexão bem maior do que essa área aqui, tá? De acordo com o perfil. Então, são tipos de reparo diferentes. Esta outra figura, opa, é o que a gente chama de bulbo seal, tá? Ela é fixada com sua base encaixada em trilhos, como nesta figura aqui, ó, tá? Que é o suporte metálico e ele desliza, é encaixado, né, no trilho desse suporte. Muito utilizado para vedação, para isolamentos térmicos e ruídos, né? Ok? O diafragma, que seria o terceiro, basicamente nesse formato aqui, ó. Como eu havia dito, é como se fosse aquela borracha de geladeira, que ela vai atender ao formato do encaixe entre uma superfície e outra, tá? Então ela vai ser moldada de acordo com a necessidade de vedação. Aqui eu dei até um exemplo, ele tirando o retainer e em seguida ele tirando essa borracha moldada, que serve como vedação. Ok? Tá aqui então um exemplo de diaphragm seal. Minimizar aqui para a gente ajustar as figuras.
Pegando aqui, ó, onde é que é aplicado, né, o exemplo de diafragma seu? Pegando aqui, ó, a porta e fazendo um corte e olhando de lá para cá, olhando de frente, nós vamos visualizar nesse, nesse contexto aqui da junção da porta com a fuselagem, a aplicação desse tipo de borracha, né, de seal, vedando, ok? Essa junção da porta. Ok? Vamos ampliar aqui, que além dessa, no final de cada vedação, você tem aqui uma camada, né? Uma tira, né, de selagem também nas bordas, para impedir também a umidade, tanto de um lado quanto de outro. E essa daqui é a borracha moldada, né, para esse tipo de compartimento. Muito bem. Aqui ele está até colocando aqui, water drain. É um compartimento que deixa escorrer a água, né? Aqui é uma injeção de selante, é chamado de RTV, também para vedar e impedir inclusive a entrada de água nessa parte aqui. E aqui também, como havia dito, que ele sinalizou como RTV. Muito bem, isso aqui é só para para exemplificar a aplicação de uma selagem, né, do tipo diafragma. Outro tipo de selagem que, como eu havia mostrado, esse aqui é um exemplo de blade. Também posto na parte, ainda na parte superior da porta. Não, esse aqui é inferior. Já é o detalhe BB, na parte inferior, e já bota aqui o tipo blade. Muito bem. Então, é só para focar os tipos de vedadores que são utilizados na aeronave, e isso vai ter importância porque você vai poder avaliar que tipo de reparo e que tipo de selante você vai usar para reparar esses vedadores. Aqui nós temos outros exemplos, ó. Aqui é uma combinação, né, do blade com um bulbo para fazer a vedação de áreas que exige assim, uma pressão maior, uma pressão de contato maior. Tá? Inclusive nós vamos ver nos tipos de danos possíveis, e se não houver uma combinação perfeita, na hora de se fazer o contato entre um fio e outro, você pode deslocar ou desencaixar uma borracha com a outra, ou até mesmo danificar uma borracha ou outra. Pois bem. Então aqui ele já fala exatamente isso que eu acabei de comentar, sobre os tipos usuais, né, de danos vistos nesses fios. Então é separação mecânica, ou seja, uma borracha ela desloca a outra e desencaixa do suporte, né? Até mesmo para uma emenda mal feita, né? Ela, quando vai trabalhar, ela faz esse tipo de deslocamento. Outros efeitos comuns aqui são observados: cortes, né? Lascas, né? Você tem perdas de pedaços mesmo do fio, rasgos,
né, que até mesmo por fadiga no material, você às vezes tem esse rasgo, né? Pode ocorrer nos selos de pressão. Muito bem. Deixa eu ver algo que eu ainda não falei. É nessa figura aqui, o que ele chama de sweeper seal, né? É como se fosse aquela borracha que a gente bota na porta para vedar, né? Não deixar entrar muita sujeira em casa, alguma coisa assim. Ele chama de sweeper seal. Isso aqui, devido ao trabalho dele, ele pode gerar rasgos na área de fixação dos parafusos aqui. De acordo também com o trabalho e a fadiga do material. Então, o manual ele vai te conduzindo, né, o que você deve esperar em termos de danos de fadiga do material. Já nessa outra parte aqui, ele vai mostrar os métodos de reparo. Então, nós temos aqui o método A, que é o procedimento de reparo, no qual o corte, delaminação ou outros tipos de separação, né, de superfície são juntados através de um adesivo, somente com adesivo. O que eles chamam de adesivo? É mesmo como se fosse uma cola de silicone ou algo parecido que vai fazer uma vedação. Tá? O tipo B, ele fala que consiste no reparo com adesivo reforçado, com o que eles chamam de uma tela. Tá? É um pano, um tecido junto com esse selante, né, que vai ser posto sobre a superfície, né, que está com esse tipo de dano. Ou está rasgado, ou está danificado, como é que se diz? Com nick, né, está com lascas, faltando lascas. Então você vai fazer o enchimento com esse pano junto com o selante. O método C, ele fala aqui que o procedimento de reparo compreende, né, a substituição daquela parte, né, por outra. Você bota uma parte similar e faz o enchimento, né, ou até mesmo preenche com esse tecido e cimentado no lugar da parte faltante. Tá? Então você faz um enchimento com esse tecido e com um selante. Tá? Esse aí seria o tipo C de reparo. Ok? Então, o tipo A, ele vai fazer, basicamente ele vai juntar as partes separadas. O tipo B, ele vai fazer um reforço. Vai botar uma fita, um tecido junto com o selante, né, para reforçar a área danificada. E o C, ele vai fazer mesmo uma substituição, ou com um pedaço similar àquele pedaço faltante, você recorta no tamanho certinho, coloca ali e faz a junção com esses adesivos. Tá? E muitas das vezes, dependendo do que a parte do manual, o procedimento de reparo falar, você põe o tecido ou não, tá? Como reforço. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Aqui já mostrei. Tipos de reparo, de adesivo, vai vir aqui descrito nessa parte aqui. Então, o tipo 1 de adesivo ou de selante, né? Ele é de duas partes, é composto de duas partes e é curado, né? Ele seca ao ar livre. Ele fala aqui, ele recomenda
use o tipo 1 somente naquelas partes, né, que, por exemplo, estiverem separadas. Ok? E que não há necessidade de aquele vedador, digamos assim, vamos botar assim, ele não precise de muita flexibilidade. Ele não vai trabalhar muito no sentido de ser flexível. Né? Então ele recomenda aqui, ó, não use em vedação de diafragma ou na borda daqueles da blade, que seria a borracha do rodo, né? Por quê? Porque são áreas que trabalham muito. Então esse tipo de reparo não é recomendado para estas áreas que necessitam de flexibilidade. O tipo 2 de selagem, aí ele fala aqui que ele dá o termo como transparente. É uma parte só, é uma selagem só, também curado ao ar, né? Ele é flexível em baixa temperatura. Então, é uma outra característica. Ele vem aqui recomendando. Use o tipo 2, né? O selante, o adesivo tipo 2, para reparos exatamente da onde o outro não é recomendado. Onde o 1 não é recomendado, o 2 é, que são nas partes que exigem uma flexibilidade. Né? Então é na borda de um blade seal, né? No diafragma também ele é recomendado. Ok? Muito bem. O tipo 3, por isso que eu destaquei aqui em vermelho, porque num atendimento em trânsito, você vai solicitar ou vai tentar fazer o quê? O reparo mais rápido. Né? Então, fiquem atentos a este detalhe importantíssimo, que o tipo 3 ele dá aqui, ele destaca aqui. Ó. É um reparo rápido, né? Curado a ar, com adesivos, e um kit em duas partes, vamos mostrar como ele se apresenta. Ele é muito flexível. Né? Aqui, use o tipo 3 para reparos rápidos. Você pode usá-lo em todos os locais, né, do cio. Então, é que um reparo abrangente e rápido. Mesmo que seja feito um reparo definitivo numa base principal, mas pelo menos você já pode se encontrar, né, o cio danificado, você pode optar por este tipo 3 de reparo, de selante, não de reparo. Repara a coisa, o tipo de selante tipo 3. Muito bem. Temos aqui, o manual te dá as tabelas, as características de cada tipo de selante. Então aqui a tabela do tipo 1, ele vai te dar aqui o código do selante, tá? A descrição do selante, as propriedades do selante, ok? O catalisador, que vai acelerar o processo de cura, de secagem do selante. E aqui, ó, o tempo de cura, propriamente dito, que é extremamente importante. Nós tivemos casos, né, do funcionário fazer um reparo e não atentar para o tempo de cura. Isso na soleira de uma porta. E, em função disso, por não ter dado o tempo de cura, o selante saiu durante o processo de pressurização e o avião ficou com dificuldade de pressurizar. Até que teve que até alterar a altitude do avião em função dessa deficiência no controle de pressurização.
Isso tudo porque não foi observado o tempo de cura da selagem. Então, é de extrema importância respeitar o tempo de cura. Ok? Muito bem. Essas aqui são outras especificações que muitas das vezes você solicita o material através dessas especificações do material. Tá? Nesses códigos que eles chamam de materiais consumíveis. E aqui, ó, entre parênteses, por exemplo, tempo de cura aqui, nós temos a observação número 1, que ele fala para você seguir as instruções do fabricante da selagem. Ok? O 2, o 3 e o 4 estão descritos aqui, ó, no catalisador. Ele destaca a porcentagem, né, do catalisador para a porção do selante que você vai misturar. Tá aqui, ó. Razão de mistura 100 partes desse produto aqui, no caso selante, né, base, para 3,3 partes desse catalisador. Bacana essa contagem. Então é uma porção de 100 para 3,3 de catalisador, né? E o tempo de cura previsto é de 3 a 7 dias em temperatura de, vamos botar aqui em graus Celsius, 23 mais ou menos 2 graus Celsius. Então esse aqui é o tipo de reparo que é um reparo definitivo, né? Ou seja, é para ser usado numa operação de manutenção bem grande. Tá aqui então só para termos noção do tipo de selantes que são apresentados no mercado, tá? Os seus respectivos catalisadores. Tabela 2, mostrando aqui também, inclusive a tabela 2, ele já dá aqui que é o que eles chamam de tempo de adesão, não é o tempo de cura. Tanto é que você não pode... É como se colocasse Super Bond e você esperasse secar o suficiente para não desprender mais. Porém, você não pode ainda colocar carga, né, na emenda até que se cumpra o horário de cura total daquele Super Bond. Então é mais ou menos essa comparação. Tá? Esse aqui leva até 78 minutos só. Esse RTV aqui. E 48 horas para a cura total. Para que você possa botar carga. Já o tipo 3, ele bota aqui essa coluna, essa observação número 1, que ele chama de primer. Tem um tempo de cura, mas tem esse primer aqui que é como se fosse um catalisador eficiente, bem eficiente. E nessa observação ele bota aqui, ó, esse produto, né, ativa, né, a colagem, mas ele não é mandatório para o selante curar totalmente. Por isso que ele fala que esse tipo 3 é um reparo rápido, né? Então ele recomenda utilizar esse tipo de selante. Então nós temos aqui o selante tipo 3, 2 exemplos aqui para este tipo de aeronave, lembrando bem isso, que eu botei aqui como exemplo, mas cada aeronave vai ter lá no seu capítulo 52 as referências do selante, do catalisador, tudo bonitinho, e como deve ser feito o reparo. Tá? Então aqui o exemplo que estava lá na tabela, 2 exemplos aqui de selante, 2 especificações, tá? E com seu respectivo prime. E aí você também tem que solicitar o prime de acordo com a especificação que você vai utilizar.
Fazendo um exercício rápido, digamos que nós encontramos lá faltando um pedaço no cio lá do blade seal, né? Então vamos buscar lá, ó, a parte de reparos, procedimento. E vamos escolher, bom, se está faltando pedaço, então vai ser o método C. Lembra que nós comentamos que o método C é aquele que você vai fazer um enchimento com uma parte similar, ou até mesmo, né, com um tecido e fazer tipo um enchimento com selante coberto com tecido naquela área faltante. Então, o tipo C, para esse tipo de evento, é o recomendado para nós. Procedimento de reparo. Agora, o tipo de selante também vai depender. No nosso caso, vamos utilizar o tipo 3. Okay? E também depende do quanto de vedação é necessário para a área onde nós vamos reparar. Clicando aqui, abrindo esse arquivo, vamos para o procedimento C. Aí ele fala, este procedimento substitui vedadores, né? Parte de vedadores com um pedaço equivalente na substituição do vedador, do cio. Dá aqui o consumível, o material consumível, já mostra aqui o tecido da Dracon e o tecido aqui, o D117, outra classificação. Esses dois códigos, resumidamente. Tá? Um é de poliéster também, um é de algodão. Um algodão, outro poliéster. O procedimento aqui, rapidamente, ele fala aqui, pegar um pedaço equivalente, corte o pedaço do cio, e terá que no correto tamanho para a área. Legal. Da área afetada você corta, bota um pedaço equivalente. Meça o cio do pedaço substituto, cio para o tamanho correto. Façam os seguintes procedimentos. Para reparar o cio somente com adesivo. Aplique o adesivo para toda a área onde vai ser colada. Coloque carga, um peso, no cio para certificar que toda a área que vai ser colada ele esteja se tocando. É como se fosse colar o sapato, a sola do sapato, você coloque um peso até que aquela parte da sola fique realmente toda em contato e faça uma colagem perfeita, Ok. Deixe o adesivo curar no tempo mínimo necessário antes de você colocar, caso não fazer esforço, com a parte colada. Então, aquilo que eu havia comentado. O tempo de cura mínimo é extremamente importante ser respeitado. Para reparar o cio com adesivo e um reforço com um tecido, um poliéster ou algo parecido, que eu vou mostrar até a figura logo em seguida, corte o tecido, no tamanho correto da área a ser vedada ou reparada. Use dos seguintes tecidos, no caso. Aí daqui duas referências, que já havia sido comentado no materiais consumíveis. São dois tipos de tecido diferentes. Aí você vai ver o que está disponível na sua base.
Aplica o adesivo para reparar a área do cio. Ok, então você bota o tecido e depois aplica o selante, né? Naquela área a ser reparada. Muito bem, aí de novo ele bota aqui, empurre o tecido, o adesivo e aplique mais adesivos no topo, né, da área. Certifique-se que fazer aquele acabamento, né, e tirar o excesso do selante e põe um peso para certificar que toda a área do selante a ser juntada fique em contato. Aplique pressão para certificar que as partes estão totalmente coladas e deixe o tempo mínimo de cura necessário para que antes de você, né, colocar carga. E assim termina o procedimento. Gente, a intenção aqui é realmente assim, só para dar uma noção para o mecânico como ele vai agir, né, numa situação, num tipo de repórter como esse. Logicamente ele vai fazer a inspeção lá nas portas que estão próximas à área observada, né, onde foi observado o ruído. E se ele encontrar alguma anormalidade, né, aí sim ele vai buscar fazer esse tipo de procedimento. Ok? Aí já vai avisar a tripulação que foi encontrado e depois, na resposta do livro de bordo, ele vai botar acordo fim e o procedimento de reparo acordo AMM. Ok? Só para finalizar, temos aqui então o tipo de tecido utilizado para fazer o enchimento, né? Ou colocar junto com o selante. Aqui tem o poliéster. Ok? E com isso eu finalizo aqui esse vídeo e espero ter contribuído mais uma vez de alguma forma para os colegas de trabalho, né, e para todos aqueles amantes da aviação. Tá? Qualquer dúvida ou qualquer coisa que eu possa, que vocês desejem saber e que eu possa buscar, né, informação e passar para vocês, por favor, aproveitem o canal, né, para tirar dúvidas e entrar em contato comigo. Agradeço pela atenção e até a próxima.